Garoto sequestra 3 crianças durante a noite. Grave, criança machuca coração de velho e quase ocasiona sua morte. Garoto se recusa a crescer e cria um síndrome em seu nome. Essa e outras notícias você acompanha aqui no JN, o Jornal Natália. Fala, seus lindões, Croiser aqui e eu finalmente tenho uma desculpa pra gravar de pijama. Porque hoje eu vou falar sobre Peter Pan e o Wendy e aí a gente finge que tá temático aqui. Mas falando sério, gente, o filme estreou no Disney Plus nessa sexta-feira, dia 28, e aqui nesse vídeo eu vou falar o que eu achei, porque tem algumas mudanças aí com relação à obra original. Queria falar sobre a personificação de alguns personagens, a mensagem aí do filme, porque é bem diferente quando a gente assiste quando criança, que foi o meu contato com Peter Pan, e agora, né, adulta aí no live action. Ou seja, esse vídeo vão ter spoilers, porque eu quero falar de coisas específicas, então fiquem aí avisados. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha a história do Peter Pan e da Wendy, que tá com medo de deixar a sua casa e seus irmãos porque ela iria no dia seguinte para o internato. Só que no meio da noite o Peter Pan aparece e leva ela e seus irmãos para a Terra do Nunca. E lá eles vivem uma grande aventura contra o Capitão Gancho, que quer fazer o possível para destruir a vida do Peter Pan e dos seus amigos. Inicialmente é uma premissa bem similar ao que a gente conhece ali dos desenhos da história de fato do Peter Pan, mas o fato é que o live action traz algumas mudanças, algumas atualizações que são bem pertinentes, para a época e também para a mensagem do filme, né? A primeira coisa que eu quero falar, inclusive, é sobre o filme se chamar Peter Pan e o Wendy, porque apesar da gente continuar acompanhando a história do Peter Pan, conhecer mais sobre ele e a amizade que ele teve ali com James, o Capitão Gancho, a gente vê também um pouco da perspectiva da Wendy sobre essa jornada dela de querer crescer, né? E é muito interessante a gente falar sobre jornada da Wendy especificamente, porque quando a gente fala de jornada da heroína, é muito diferente de jornada do herói. A jornada da heroína é uma jornada muito mais internalizada, e a gente vê exatamente isso aqui com a Wendy, principalmente quando a gente vê momentos aí na trama que ela acaba trazendo muito das responsabilidades dela, até mesmo como mãe, né? Tem até uma parte lá que os meninos perdidos, eles chegam a falar que ela poderia ser a mãe deles, e ela fala, não, eu ainda nem sei se eu quero ser mãe. E eu achei muito interessante, principalmente pela pressão social, né, que existe aí na mulher, e a gente vê que, inclusive, o filme, ele traz questões sociais bem fortes. O desenho, ele já trazia, mas foi como eu falei, né, a gente tem perspectivas diferentes de quando a gente assiste quando criança, mas quando a gente tem a mentalidade aí da vida já, né, as experiências e tudo mais, é lógico que essas minúcias elas ficam muito mais aparentes aí. Mas é importante falar disso porque a gente vê que tem algumas coisas diferentes, porque a Wendy no desenho, pelo que eu lembro assim muito por cima, eles traziam toda essa questão sobre ela ser mais velha, né, eles até citam aqui de tipo, ela não parece uma criança, ela tá muito grandona e tudo mais, mas eu gostei que no filme eles não ficaram apurrinhando nisso. Mas ao mesmo tempo, aqui o filme ele traz uma mensagem que crescer não é tão problemático assim, principalmente quando a gente tem a Wendy ali na sua passagem de pensamentos bons, né, porque qual que era a questão da magia? Quando você é uma criança, você ainda tem a inocência aí da vida e você tem pensamentos bons das coisas que você viveu, seja um momento de Natal ali com a família, um momento com seus amigos, vocês felizes ali na Terra do Nunca, sem responsabilidades. E aqui eles colocam um momento no filme que eu particularmente gostei muito, que é a Wendy vendo a sua vida a partir das oportunidades que ela tem ao crescer. Então ela vê as vantagens de amadurecer, as vantagens de crescer. Inclusive, nossa, eu amei as coisas, né, que a gente viu ali, que dá sim para ser feliz na vida adulta e que faz um grande contraponto com o que eles trazem do Capitão Gancho, né? E aí é outro ponto que eu gosto muito desse filme, como eles trouxeram uma profundidade muito legal aí no Capitão Gancho, porque ele chega a falar sobre o que é crescer, né? Então ele é a personificação da parte ruim de se tornar adulto, né? Tanto que tem até um momento que é engraçado, mas é verdade, né?
que ele tá ali lutando com o Peter no final do filme e ele fala que envelhecer, o problema não é ter ali uma dor nas juntas e tudo mais, que não é a sensação dos seus sonhos serem destruídos e também que não é a sensação da morte se aproximando. Apesar dele se negar nisso, isso também vê ali muito da persona do Capitão Gancho. E aí quando ele fala essa frase com essas coisas ruins sobre ser adulto, ele fala que o pior de tudo é o seu melhor amigo não reconhecer você, né? E aí a gente tem aqui até uma mudança, né? Peter Pan, vilão, no final das contas, quase isso, porque ele se sentiu expulso ali da Terra do Nunca e quando você sai da Terra do Nunca, você cresce. Então ele foi obrigado a crescer e ele passou por maus bocados, né? Tanto que a origem ali do Gancho, ele vem com um simbolismo diferente. E aí ele fala, tudo que eu poderia ser, eu fui reduzido a isso. Ou seja, ele fala muito sobre as dores dele, sobre o que ele é sobre revivenciar todas as dores que ele teve na vida adulta. E é por isso que é tão interessante ver o contraponto dele com a Wendy, porque quando eles conversam, ela até fala assim, você cresceu errado. E aí ele até fala assim, não tem certo ou errado, que as crianças não sabem. E aí ele até fala que poderia trazer vários homens que não sabem mais o que é a diferença disso. Meio que assim justificando o mal dele. Tanto que é interessante que eles nunca falam assim sobre essencialmente ele ser velho. Todas as vezes que eles acabam trazendo algo referente ao Capitão Gancho, ele fala sobre ele ser mal. Então a visão de uma criança que um adulto é mal, né? E no final das contas, quando a gente vê a batalha entre ele e o Peter, a gente vê que no final das contas, o problema não foi ele ter sido essencialmente adulto. Todas as problemáticas que ele passou na vida adulta dele, ou seja, ele ter crescido mal, mas também a grande frase ali que ele fala que uma hora a briga deles tinha que acabar, e a Wendy até fala, né? Não seja imaturo, ou seja, ele cresceu na imaturidade, diferente da Wendy, que tem um entendimento do que é maturidade, das suas responsabilidades e da conversa que ela tem com a sua mãe ali no início, né? Quando a mãe fala que ela era o reflexo para os irmãos. E tem outra coisa que eu também não posso deixar de falar, que eu acho que entra muito tanto na jornada da Wendy, quanto nas representações que esse filme acaba trazendo, né? Porque quando a Wendy ela tem o entendimento do amadurecimento dela, tem uma frase que me pegou muito da mãe dela, que é quando ela vai para o internato, que ela fala sobre as mulheres terem oportunidade de estudar, considerando, né, a época ali que Peter Pan se passa. Então é uma sutileza importantíssima que o filme traz, que eu não podia deixar de pontuar aqui. Então, para mim, por mais que a gente tenha uma história relativamente parecida, tem mudanças. E essas mudanças, elas são muito significativas. Como, por exemplo, mesmo, né? Não é o Peter Pan que salva o Wendy, é o Wendy que salva o Peter Pan. E também em outras questões de representações, né? Como a própria Tigrinha. A gente vê que ela tem origem indígena, né? E ela acaba tendo um destaque maior. E a gente vê que ela também já é mais adulta ali, né? Então, pra mim, essas mudanças, elas são mudanças que amadurecem a obra na realidade e propõem uma discussão que, mesmo que tenha a ver com a obra original, ainda assim é uma nova discussão, uma discussão mais atual. E é interessante porque assim, o final também é diferente, né? Quando o Peter volta, ele volta pro seu amigo Capitão Gancho. Ele não é comido pelo monstro do mar, né? E é interessante porque isso também me fez pensar muito o que era a Tinkerbell aí na história, né? Porque a gente via que a Tinkerbell, ela não era ouvida. Ela nunca era ouvida, mas no final, quando ela fala ali no ouvido da Wendy, ela fala, obrigada por me ouvir. Ou seja, ela é a maturidade. Eu diria até que ela podia ser quase que a personificação da mãe do Peter Pan aí. E por que eu falo que ela seria uma personificação da mãe, né? Porque a gente nunca ouve a nossa mãe. E a Wendy, ela foi a única que ouviu e amadureceu, sabe? No início, era ela não ouvindo a própria mãe. E no final, ela já ouve. Inclusive, ela agradece, ela abraça a mãe dela. E ela compreende aquilo que a mãe falou desde o início. E é por isso que eu falo da importância do entendimento da jornada da heroína. Tem muito do materno. E aqui a gente vê bem escancarado. E a Tinkerbell, se a gente for ver, ela tá sempre acompanhando ele. A gente vê que ali era a casa do Peter Pan. E ele decide ir embora ainda assim, pra ficar ali com seu amigo James. E talvez viver o que eles não viveram esses anos, por mais que agora ele esteja mais velho. Não amadurecido, mais velho. E isso é muito legal também, hein, gente? Quando a gente fala sobre crescer, nem sempre a idade demonstra
amadurecimento. E a gente vê isso aqui na Wendy e no James, como eu tinha falado. Então, assim, gostei muito mesmo, assim, do filme. Tem algumas coisas, aí eu vou ter que ser um pouquinho chata aqui. Tem algumas coisas que me incomodaram mais na parte técnica. A gente consegue ver que o filme ele é praticamente inteiro aí em fundo verde, né? Tem vários filmes que são feitos assim hoje em dia, mas eu senti que o filme ele era muito escurecido. Não chega a ser que nem o episódio lá de Game of Thrones e tudo mais, mas algumas cenas me incomodaram um pouquinho. Geralmente, quando eles escurecem demais, é justamente para que você não sinta que tenha uma pós-produção tão grande. E aí eles acabam exagerando um pouquinho. Aquele momento que eles estão ali na caverna, inclusive, lá também fica bem escuro e poderia ser uma cena, por exemplo, em alto mar ali, ter uma pedra quase que nem da Ariel, né, e tudo mais. Enfim, então, esse foi meu principal incômodo. Eu acho que até os efeitos, tipo, o monstro tá bem legal, assim, sabe? Mas tem algumas coisas que você consegue perceber, tipo, até as partes mágicas, né? O que tira a gente um pouquinho da magia, vamos colocar assim, né? Já que é pra gente viver aquela magia na Terra do Nunca, eu acho que eles deveriam ter trazido mais sutileza quando o Peter Pan atravessa ali a parte que não tem uma ponte. Dá pra ver um sombreamento de algo que tava ali, ou até mesmo quando eles vão, dá pra sentir o flow do cabeamento e tal. Então são coisas que me afastam um pouquinho da parte mágica, mas é uma questão mais técnica, não sobre a história em si. E eu acho que a história, ela é belíssima. Eu realmente gostei muito de Peter Pan e o Wendy. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Vocês tinham pegado essas minúcias, esses significados? Ou me conta você qual que foi a sua interpretação de Peter Pan e Wendy. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber a notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!